Sejam bem-vindos ao canal Retratos do Crime, onde cada detalhe revela um lado oculto da verdade. Se inscreva no canal, siga e acompanhe o vídeo a seguir. Caso Elisa Samúdio. O encontro que mudaria duas vidas para sempre. Era 2009. Elisa Samúdio era uma jovem modelo de 24 anos, cheia de sonhos. Natural do Paraná, vivia entre eventos, ensaios e contatos com figuras do mundo esportivo e artístico. Ela queria uma vida melhor e não escondia sua ambição. Foi em um desses eventos, numa festa em um hotel de luxo na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, que seu caminho cruzou com o de um ídolo do futebol, o goleiro Bruno Fernandes. Bruno, na época, era goleiro titular do Flamengo. Estava no auge da fama, ídolo de uma das maiores torcidas do mundo, cercado de fãs, luxo e adulação. Quando conheceu Elisa, o jogador estava casado, mas isso não o impediu de se envolver com ela. O relacionamento foi rápido, intenso e conturbado. Segundo Elisa, os dois se viam com frequência e chegaram até a viajar juntos. Pouco tempo depois, ela descobriu que estava grávida. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Bruno negou a paternidade desde o início. Disse que o filho não era dele, acusou Elisa de estar atrás de dinheiro. Ela, por sua vez, tentou diálogo. Queria que ele reconhecesse o filho, participasse da vida da criança. Mas as tentativas terminaram em ameaças, mensagens violentas e, segundo relatos, episódios de sequestro e agressão física. O encontro e o início de um pesadelo. A vida de Elisa Samúdio nunca mais seria a mesma depois daquele dia. Uma jovem mulher, com sonhos e esperança de uma vida melhor, se viu envolvida em um dos casos de homicídio mais chocantes da história recente do Brasil. Era 2009 e o Rio de Janeiro vivia a efervescência da fama do Flamengo. No meio disso, Bruno Fernandes, o goleiro do time, era adorado por milhões. Ele não era apenas um jogador, era um verdadeiro ídolo, com status, fama e fortuna. Mas por trás dessa imagem de herói, estava um homem que faria algo impensável. O destino os uniu em uma festa. Elisa, uma jovem modelo de 24 anos, estava buscando seu espaço no mundo. Sempre em busca de novas oportunidades, Elisa não hesitou em aceitar o convite para um evento onde, no meio das luzes e do glamour, conheceu o goleiro Bruno. A química entre eles foi imediata. Ele, encantado pela sua beleza, e ela, atraída pela fama e pelo poder que Bruno representava. No começo, tudo parecia um conto de fadas, um romance, um envolvimento físico e emocional com o homem mais desejado do Brasil. Mas à medida que o relacionamento se intensificava, a realidade de Elisa começava a se mostrar de forma mais sombria. Bruno, embora casado com Daiane, foi cada vez mais envolvido com Elisa. Segundo relatos, ele passava noites com ela em hotéis e faziam planos juntos. Contudo, tudo isso ocorreu sob uma fachada de descompromisso, já que Bruno nunca se mostrou disposto a assumir publicamente a relação com Elisa. Quando Elisa descobriu que estava grávida, o pesadelo começou. Bruno negou a paternidade de imediato, mesmo com a gestação avançando. A pressão aumentou quando Elisa exigiu que ele reconhecesse o filho. Ela queria uma vida tranquila, com o apoio de Bruno. Mas a resposta dele foi clara: não. Ele a pressionou a fazer um aborto, o que Elisa recusou. Ela queria que ele assumisse a responsabilidade de ser pai, mas o que seguiu foram ameaças e humilhações. Em um dos depoimentos de Elisa à polícia, ela revelou que Bruno tentou forçá-la a interromper a gestação, chegando até a enviar pessoas para intimidá-la. Não só o goleiro negava o filho, mas Elisa começou a sofrer ameaças frequentes de Bruno e de outros membros de seu círculo próximo.
O desespero, a ameaça e o início do fim. O que parecia ser apenas mais uma disputa de paternidade se transformaria em algo muito mais grave, muito mais perigoso. Em maio de 2010, Elisa procurou a justiça para garantir o direito à pensão alimentícia para seu filho. Bruno estava cada vez mais distante e, em vez de ajudar, começou a perseguir e intimidar a jovem. Elisa fez denúncias à polícia, dizendo que Bruno e seus amigos haviam a sequestrado e ameaçado de morte. Mas o que era para ser uma ajuda da justiça parecia mais uma falácia. Nenhum dos acusados foi preso e as ameaças continuaram. A cada dia, a vida de Elisa se tornava mais perigosa. Ela começou a se isolar, escondida em hotéis e na casa de amigos. Mas mesmo assim, não se sentia segura. O medo tomava conta de seu dia a dia. O sequestro e o homicídio em formação. Em junho de 2010, Elisa foi convencida por Bruno de que seria melhor conversar pessoalmente para resolverem as pendências. Elisa, como esperança de que ele mudaria, aceitou. O que ela não sabia era que estava caminhando para o abismo. Bruno, com a ajuda de seu cúmplice, o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, já tinha planejado o sequestro e o assassinato de Elisa. A crueldade do plano ficou mais evidente conforme os detalhes foram sendo revelados. Elisa foi chamada para ir até o sítio de Bruno, em Esmeraldas, uma cidade no interior de Minas Gerais, com a promessa de resolverem tudo de forma pacífica. Ela foi atraída pelo discurso de um acordo, mas, na verdade, Bruno já havia decidido que ela precisava desaparecer. Ao chegar no sítio, Elisa foi imediatamente submetida a ameaças. Bruno não queria mais ver sua ex-amante e temia a exposição pública. Ele estava preocupado com o escândalo, já que Elisa falava sobre a criança e sobre como ele a tratava. A pressão que Bruno estava sofrendo não se comparava ao sofrimento de Elisa. Foi quando as ameaças se tornaram reais. Elisa foi agredida fisicamente por Bruno e por Marcos Bola, que a seguraram e a ameaçaram, dizendo que ela não sairia viva daquele lugar. O momento crucial. O crime executado. Elisa foi brutalmente estrangulada com uma corda. O detalhe mais macabro do caso foi que seu corpo nunca foi encontrado. Os detalhes que surgiram nas investigações são extremamente perturbadores. Marcos Bola, ex-policial, foi quem executou o crime, mas o plano estava bem mais orquestrado. Após o assassinato, o corpo de Elisa foi dissolvido e os restos espalhados. Partes do corpo foram jogadas aos cães de Bola. O que parecia uma simples disputa por pensão e reconhecimento de paternidade se transformou em um homicídio premeditado, orquestrado por um homem que pensava que o poder e o status poderiam salvar-lhe da justiça. Mas o que ele não imaginava era que sua vida nunca mais seria a mesma. Em junho de 2010, o Brasil começou a entender que algo profundamente errado acontecia. O caso de Elisa Samúdio revelava uma realidade brutal. A violência contra as mulheres, o abuso de poder e a impunidade de quem acha que está acima da lei. O assassinato de Elisa não foi apenas uma tragédia pessoal, mas um reflexo da cultura de violência que afeta tantas outras mulheres. A prisão de Bruno Fernandes. O desaparecimento de Elisa ganhou força na imprensa de maneira avassaladora. Cada detalhe, cada pista, cada depoimento era acompanhado com atenção. A opinião pública cobrava respostas rápidas. E, em julho de 2010, um desfecho inesperado. Bruno Fernandes, o goleiro do Flamengo, foi preso preventivamente. Junto dele, também foram detidos seu amigo de infância Luiz Henrique Romão, o Macarrão, e outras pessoas envolvidas na trama, como o ex-policial civil Marcos Aparecido dos Santos.
conhecido como Bola. A prisão de Bruno chocou o país. Até poucos dias antes, ele estava em campo, vestindo a camisa rubro-negra, sendo aplaudido por torcedores. De repente, estampava manchetes policiais, acusado de envolvimento em um assassinato cruel. Os noticiários esportivos e policiais se misturaram. O goleiro, que até então era tratado como ídolo, passou a ser visto como protagonista de uma das histórias criminais mais sombrias do Brasil. O julgamento. O julgamento de Bruno aconteceu em março de 2013, na cidade de Contagem, Minas Gerais. Foram 7 dias intensos, acompanhados por jornalistas de todo o país. A cada testemunho, novos detalhes cruéis vinham à tona. A acusação foi clara. Bruno planejou o sequestro e a morte de Elisa para não assumir responsabilidades com o filho. O crime teria sido frio e calculado, com participação ativa de seus aliados. O primo adolescente que havia confessado participação foi peça-chave para amarrar a história. Ele descreveu como Elisa foi atraída até o sítio, como ficou em cárcere e como foi entregue ao ex-policial Bola. Bruno, em sua defesa, negou ter ordenado a morte. Admitiu que Elisa esteve em seu sítio, mas sempre afirmou desconhecer o que aconteceu com ela depois. Mesmo assim, as provas, os depoimentos e a lógica dos fatos o colocaram no centro da trama. No final, o júri foi implacável. Bruno Fernandes foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Macarrão recebeu pena de 15 anos, acusado de participação direta no cárcere e nas ameaças. O ex-policial Bola foi condenado a 22 anos, apontado como executor da morte. O veredito foi recebido com comoção. Para muitos, era a vitória da justiça. Para outros, ainda havia um vazio, já que o corpo de Elisa jamais foi encontrado. A vida após a condenação. Bruno cumpriu parte da pena em diferentes presídios de Minas Gerais. Em 2017, conseguiu um habeas corpus que lhe permitiu deixar a prisão de forma temporária, enquanto aguardava julgamento de recursos. Essa liberdade gerou uma das maiores polêmicas do caso. Pouco tempo depois de sair, Bruno assinou contrato com um clube de futebol do interior de Minas, o Boa Esporte, de Varginha. A notícia caiu como uma bomba. De um lado, torcedores que apoiavam sua volta aos gramados, do outro, uma onda de repúdio nacional e internacional. Patrocinadores do clube cancelaram contratos, movimentos de defesa dos direitos das mulheres protestaram, e o caso voltou a ocupar capas de jornais. Muitos perguntavam: um homem condenado por assassinato poderia voltar a ser tratado como ídolo esportivo? Após meses de polêmica, Bruno acabou voltando ao sistema prisional, já que a justiça reverteu o habeas corpus. Ainda assim, continuou tentando retomar a carreira em clubes pequenos, sempre cercado de controvérsia. O impacto do crime, o assassinato de Elisa Samúdio, transcendeu o noticiário policial. Ele trouxe reflexões profundas para a sociedade brasileira. Violência contra a mulher. O caso expôs de forma brutal como mulheres podem ser silenciadas e eliminadas simplesmente por não se curvarem a pressões e ameaças. Elisa não aceitou o aborto, não aceitou se calar e pagou com a vida. A queda de um ídolo, Bruno, era um dos goleiros mais promissores do país. Cotado para vestir a camisa da seleção, acabou preso e marcado como símbolo de uma tragédia. O contraste entre o craque e o criminoso se tornou uma das marcas mais fortes do caso. A luta de uma família. O filho de Elisa, Bruninho, ficou sob os cuidados da avó materna, Dona Sônia Moura, que até hoje luta para dar ao neto uma vida digna, longe da sombra do crime.
Sônia se tornou voz ativa contra a violência, dando entrevistas, participando de debates e relembrando a memória da filha. A ausência do corpo. Até hoje, o corpo de Elisa nunca foi encontrado. Esse mistério acrescenta uma camada ainda mais sombria ao caso. Para a mãe, a dor é dupla. Perder a filha e não poder sequer velar seus restos mortais. Esse foi mais um retrato do crime. Se gostou, inscreva-se, deixe seu comentário e acompanhe nossas próximas histórias. Todos os dias, vídeos novos para vocês.